Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Tem que acordar com animação, diferente do meu amigo Virli, que ele vai acordar lá por volta das 2 horas. Ele tá aqui mexendo no som, mas assim, acordado mesmo, só depois da tarde. Amigos, que legal chegar hoje no terceiro dia da conferência, né? A terceira manhã agora com o nosso devocional. Que legal contar com vocês do chat. Inclusive, eu vi que temos alguém de Portugal, parece, a Júlia, está participando conosco lá do outro lado do planeta. Eu também só vou acordar às 14 horas também. Normal. Vamos lá. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 35. A Sueli também está acompanhando o devocional. Bom dia, Sueli. Que bom que você conseguiu um acesso. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amigos, no início do nosso devocional, nós vimos a fé desse Jairo, o chefe ali da sinagoga. Um homem que já estava numa posição de religião, de ensino, alguém conhecido por lidar com as coisas de Deus. E é justamente esse homem que sentiu-se sem fé. É a esse homem que Cristo disse no versículo 36, não temas, crê somente. Não basta, claro, ter uma posição na igreja, ter um papel a cumprir no meio religioso, ou ser conhecido pelo seu ensino. Não basta ter essas características se não há fé. Porque há muitas coisas, assim como é o caso aqui de Jairo, que vão abalar nossa vida, e querendo ou não, essas outras características, elas têm altos e baixos, né? Aparecem, desaparecem, não fazem tanta diferença na tribulação em si. O fundamento da nossa esperança, da nossa coragem, da nossa confiança é fé em Jesus Cristo. E é isso que Jesus, o Filho de Deus, vai ensinar então para Jairo, que era chefe da sinagoga. Nós vimos também o tato, o cuidado, o tom pastoral que Jesus Cristo tem para aqueles que estão passando por uma dor inimaginável. Jesus Cristo, ele usa poucas palavras aqui nesse trecho. Você percebeu? Jesus Cristo, ele não é desses que a cada momento surge um textão. Ele usa poucas palavras, mas palavras certeiras, que vão ao encontro da necessidade do momento. Ele chama para si somente os discípulos e, junto com Jairo, ele vai ao encontro da pequena menina de 12 anos que ali tinha morrido. Nós vimos também que as pessoas que estavam ali ao redor, a multidão, zombava de Jesus Cristo.
achando que Jesus Cristo era um bom professor, era um bom exemplo, ele é um rabino, né, um professor do contexto judaico, entretanto, duvidando que ele tinha algum poder quando a situação era de morte. E para esses, Jesus Cristo diz: essa menina, perante o poder de Deus, ela está apenas dormindo e não morta. Né? Ela apenas precisa ser acordada pela pessoa certa. E Jesus Cristo, essa pessoa, Jesus Cristo é esse Deus. Mas a multidão riu dele, então ele toma somente o pai, a mãe e alguns discípulos e a nós. E nós entramos então na casa. Aquela casa com uma janela a outra, e ali na cama nós vemos o corpo daquela menina esticada, deitada. O corpo já frio. Ela já estava sofrendo com a doença, portanto não estava se alimentando bem nos últimos dias, nas últimas horas. E assim, quando Jesus Cristo diz as palavras, levanta-te, ela não só obedece à voz de Jesus Cristo, mas todo o corpo dela, agora curada, funcionando do jeito certo, qual é o primeiro sentimento que ela tem? Não é nem de frio ou constrangimento, é fome. O corpo dela está com fome. Eu quero destacar isso nesse nosso último devocional. Olha que belíssimo e que frase linda nós encontramos no último versículo, ali do versículo 43. Os pais estão sobremaneira admirados, eles estão realmente com o queixo no chão, eles estão chorando, abraçando a sua filha. E nesse momento de emoção, Jesus Cristo, aquele que alimenta o seu povo, diz aos pais: dê comida à menina. Dê comida à menina. Os pais tão chocados. E aqui nós não podemos julgar os pais. Quando foi a última vez que você teve uma experiência onde alguém voltou da própria morte? Eles estavam tão emocionados, porque veja bem, ainda que Jairo tenha acompanhado Jesus Cristo para dentro da casa, nós não temos como afirmar que Jairo e a sua esposa estavam contando com a ressurreição da sua filha. Ele sabia e confiava que Jesus Cristo ia fazer uma grande obra, ia glorificar o nome de Deus de alguma forma, mas não podemos afirmar necessariamente que Jairo tinha certeza que agora Jesus entrando pela casa ia ressuscitar a menina. Mas agora ela está viva, agora ela está acordada, e agora ela está olhando ao seu redor e ela vê Jesus Cristo, ela vê Pedro, Tiago e alguns outros discípulos, e ela vê os seus pais que estão profundamente emocionados com a vida dela. E Jesus Cristo diz assim: pais, pega um peixe lá, pega uma comida, ela está com fome, ela está com fome. Agora ela foi curada, ela precisa se alimentar. Jesus Cristo enxerga as nossas necessidades. Jesus Cristo enxerga as nossas necessidades. Quando você lê essa passagem, aparenta a única necessidade que se destaca é a necessidade de vida. E Cristo cuidou da vida da menina. Mas ele cuida das outras necessidades também. As necessidades que talvez foram invisíveis para os seus pais. A menina nem precisava falar: mamãe, papai, eu estou com fome. Talvez ela, tão emocionada, nem poderia dizer isso. Mas Cristo enxergou isso. Cristo cuida daquela menina. Queridos, eu gosto de imaginar 60, 70, 80 anos depois, quando essa menina, agora idosa, morre pela segunda vez. E no novos céus e na nova terra, ela acorda pela segunda vez. Ela experimenta a vida após a morte pela segunda vez. E no novos céus, o primeiro rosto que ela há de ver é de Jesus.
E a linguagem que nós temos em Apocalipse é de um banquete, sentados ao redor da mesa com Cristo. Ou seja, agora pela segunda vez, após a morte, ela vê o rosto de Cristo. E Cristo nos céus diz: minha filha, você está com fome? Eu preparei um lugar para você na mesa. Esse é o nosso Salvador, que enxerga a nossa mais profunda necessidade. E agora, no nosso momento de oração, eu quero encorajá-lo, não só hoje, mas essa semana toda. Quando você chega na presença do Senhor Jesus Cristo, não chegue pensando que é algo burocrático, um procedimento que se faz porque é cristão. Como, por exemplo, beijar a mão do rei, ou do papa, ou alguma outra pessoa de autoridade. Que é ali uma mostra de submissão, quando na verdade é só um costume, é um hábito, é algo da liturgia. Nós chegamos na presença do Senhor Jesus Cristo, na presença de quem nos ama, na presença de quem nos abraça, na presença de quem chora conosco e celebra conosco e conhece a nossa mais profunda necessidade. Chegue na presença do seu Salvador, do mesmo jeito que um dia nós chegaremos na presença dele em novos céus, abraçados, aceitos, amados. O primeiro rosto que vamos ver, enxergar no novos céus, na nova terra, será do nosso Salvador. Nós agora vamos dividir em grupos, mini salas, vai aparecer ali na sua tela um aviso e você vai precisar aceitar entrar em outras salas. Mas eu queria dizer aqui no final do nosso último devocional o quão tem sido uma alegria participar com vocês, apesar de ser um meio virtual, obrigado por participar conosco em oração. Espero que Deus te abençoe no restante do dia. Vamos dividir agora em mini salas e fiquem à vontade de fazer ali as suas orações. Obrigado.